Oi, tia. Oi, Flor, bom dia. Tudo bom? Eu nem tô lendo direito, porque o cachorro tá latindo. Hã? Eu não ia ouvindo direito, porque o cachorro tá latindo. Ah, sim. Eu entendo isso. Aqui também tem dois. Só que ele fica um pouquinho distante, aí a gente quase não, ele não, quase nunca atrapalha as nossas aulas. Esperar que o pessoal entrar um pouquinho. Primeiro eu vou falar sobre a prova. Semana que vem já é a prova de vocês, prova final, né? Prova final, assim, última bateria de prova de vocês do período normal. E aí vocês vão fazer prova pela manhã, então hoje a gente já tem a nosso gostinho de despedida para quem vai passar direto, para quem não vai precisar de recuperação nem de prova final. É a nossa última aula do ano, né? E aí eu vou esperar só um pouquinho aqui os meninos entrarem, mas antes eu vou falar sobre o conteúdo de prova. Dois conteúdos, né? Crase, que na verdade, é acento indicativo de crase, que na verdade o acento é um acento grave. A gente confunde muito em relação a isso. E função sintática da palavra que. E aí eu tenho que lembrar, não tem como não falar, que a gente, só para essa palavrinha tão pequenininha, a gente tem pelo menos 27 funções diferentes. Eita, tia, eu vou ter que lembrar. Mas está tudo explicadinho, né? Eu coloquei a prova bem divididinha. E antes de começar as questões, eu faço uma pequena introdução sobre o conteúdo. Então, eu falo algumas funções que ela pode desempenhar. E aí, vocês só precisam lembrar em relação a isso. Dos dois conteúdos que estão expostos, né? Que é para vocês responderem as provas. O que é um pouquinho mais complicado é justamente o uso dessa palavra que. Crase já é mais tranquilo, porque vocês só precisam guardar as informações do uso, quando é que é obrigatório. Na frente de palavras femininas, que cabem o artigo a, na frente de locuções, todas as locuções prepositivas, adverbiais, também femininas. Então, se couber esse uso da preposição junto com o artigo, aí eu vou saber que eu preciso usar a crase. Quando não usar? Nas outras funções não se usa. À frente de pronomes, de nomes masculinos, principalmente também quando a gente pensar em palavras repetidas, não usar. E nessa aula de hoje eu vou começar a revisãozinha de palavras, do uso da palavra que, e depois eu faço a revisãozinha rápida sobre o uso de crase. Tudo bem? Tudo bem. Eu não vou esperar ninguém. Tá tudo bem com a internet de vocês? Os meninos estão assistindo a aula normal? Todo mundo? Como é que tá? Maíra. Oi, tia, que eu não tô ouvindo direito. Como é que tá a internet dos meninos? Tá todo mundo assistindo aula? Só não tá assistindo a minha? Como é que tá? Tá tudo ótimo, tia. O Eduardo tá assistindo as aulas normalmente? Ah, tia, não, ele não tá assistindo nenhuma aula. Meu pai, como é que faz a prova? Exato, também não sei. A mãe do Luiz Fernando falou comigo na aula passada para saber se ele estava assistindo aula, porque ela não estava bem de saúde. E aí ele estava com o pai, ela queria saber se ele estava ou não estava assistindo aula. Eu disse, não, até agora ele assiste aula normalmente. Bom dia, Rayane. Vou pegar meu carregador do computador e já volto. Bom Tá. dia. Tudo bem, minha Flor? Tudo com você. Tudo tranquilo. Estava falando aqui com a Maíla sobre o nosso conteúdo de prova. O nosso conteúdo de prova, curtinho, pouquinho, só 2. Acento grave, né, que é chamado de acento indicativo de crase, e o uso da palavra que, função sintática da palavra que. Dos dois conteúdos, o que vocês podem ter um pouquinho mais de dificuldade é sobre a palavra que. Então, eu vou começar a revisão desse assunto, por esse assunto. E aí eu até falei para a Maíra, e vou repetir agora que você chegou, que gostinho de despedida, né? Última aula do ano,
próxima semana vocês só farão prova, a gente vai estar à disposição para dúvidas e para corrigir as provas o quanto antes para colocar o resultado. E então a gente foi surpreendido, né? Porque no nosso entendimento, vocês teriam aula até a próxima semana, até quinta-feira, e na sexta fariam prova, mas a mudança é essa. O que ocorreu é que as provas serão aplicadas no turno da manhã, de segunda a sexta, e vocês já não terão mais aulas remotas, né? Pelo menos aqueles que passarem direto já estarão livres, né? Já estarão de férias. E aí eu pergunto aqui a vocês, o Rian acabou de entrar, deixa eu ver se ele entrou, não caiu, nem nada. Vocês permanecem na escola ou estão pretendendo mudar de instituição? Professora, aí tipo assim, vamos ver. É assim, os pais que decidem, né? Mas tem alguma menção em relação a isso, Rayane? Tá tudo tranquilo? Não, né? Não sei. Aí você também não sabe, né, Maírla? Sim. Não sei. Sim. Uhum. Também a gente decide depois. É porque aqui a gente vai negociando, né? Continua, quer continuar, não quer, a gente vai pesando assim, se tiver muita reclamação, a gente vai repensar, se não, deixa como tá. Enfim, vamos lá, o Rian chegou. Funções da palavra que, não vou repetir tudo que eu acabei de falar, vamos revisar aqui rapidinho as funções sintáticas da palavra que, e como eu disse, a gente tem pelo menos 27 funções para a palavra que, dentro das orações. Vou cobrar todas? Óbvio que não. Olha aqui as principais, ó. Conjunção, pronome, substantivo, advérbio, preposição, interjeição ou partícula de realce. Quando vocês forem pensar nessas funções, função sintática e função morfológica. Qual é a diferença entre essas duas funções? Bora pensar o seguinte. Morfológica, eu tenho as classes gramaticais da forma que ela está aqui. Ele pode estar dentro de uma classe gramatical chamada de conjunção. Tia, o que a conjunção faz? A gente já estudou. Além de termos de ser uma partícula de coesão, ela vai ligar termos idênticos, né? Palavras ou orações. Vocês vão pensar nessa função de acordo com a classe gramatical. Quando eu falo de morfológico, né? Faça análise morfológica. A análise morfológica é para saber de que classe gramatical aquela palavra está fazendo parte. De onde ela vem. Bom dia, Rian, tudo bem? Tudo bem. Pronto. Quando a gente está falando de morfologia, a gente olha para a palavra e pensa assim, será que a que classe gramatical essa palavra pertence? Ela é um substantivo? Ela é um verbo? Ela é uma interjeição? Isso é o estudo morfológico, é por partes. E a função sintática? Qual é a função desempenhada dessa palavrinha dentro dessa oração? Qual é a função? Porque nós temos ela, a gente vai pensar assim, é um adjunto? É um complemento? Vamos ver. Então, quando vocês pensarem nessa análise, pensem nas classes gramaticais, nas funções que essas classes gramaticais desempenhariam nela sozinha e dentro da oração. Então, a palavra que pode exercer diferentes funções sintáticas no enunciado, como conjunção, ligar termos, pronome, fazer substituição ou determinação, substantivo, pode ser um substantivo, nomear alguma coisa, um advérbio da circunstância, preposição também entra como termo de ligação. Interjeição. Que dia lindo! Se eu digo, que dia lindo, é uma interjeição, é a expressão de uma emoção, de estar apreciando um belo dia. Ou partícula de realce, quando eu faço a repetição. Quando eu falo e depois eu repito a mesma expressão. Realce, porque eu vou realçar essa afirmação. Repito pelo menos 2 vezes.
É uma partícula de realce. Aí eu venho como conjunção, né? Conjunção, tio, o que é a conjunção? A conjunção vai ligar termos ou orações. Então, ela pode ser uma conjunção coordenativa que explicativa. Olha aqui, ó. Liga duas orações coordenadas e a segunda oração é uma explicativa. Ó, não insista. A primeira oração ela é coordenada porque ela tem sentido sozinha. Aí eu venho aqui, ó, que eu não lhe emprestarei o dinheiro. O que, ele vem como uma ligação entre as orações coordenadas, mas que se eu separo essas duas orações, as duas continuam tendo o mesmo sentido. Elas não perdem o seu significado porque eu quebrei essa oração bem na minha partículazinha no que. Não insista. Posso falar. Depois eu posso dizer também, ó, eu não lhe emprestarei dinheiro. Não são duas orações independentes? Sim ou não? Não, sim. Ó, não insista. Eu digo isso, não insista. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Eu entendo, sim. Oração coordenada, ela tem sentido sozinha, significado fechado sozinho. Aí eu digo assim, ó, eu não lhe emprestarei dinheiro. Tem sentido? Você entende qual é o recado? Sim. Por isso que Sim. elas são orações coordenadas, porque elas são independentes uma da outra. Mas eu tenho uma partícula que vai ligar uma oração à outra. E essa partícula é o quê? A palavra que vai entrar como uma conjunção coordenativa, porque vai ligar duas orações coordenadas com um termo de explicação. Não insista que eu não lhe emprestarei dinheiro. Ou com uma conjunção coordenativa aditiva. Ela vai adicionar uma informação a duas orações que são coordenadas. Eles reclamavam. Eles reclamavam. Reclamavam até que finalmente foram atendidos. Trazem informações novas. Eles reclamavam que reclamavam até que finalmente foram atendidos. Primeiro eu tenho a oração reclamavam, depois eu tenho outra, na verdade eu tenho três orações aí, confere? Sério. Quais são Confere. elas? Quais são elas? Peraí. Duas orações. É na frase de baixo, né? É na letra Então tá. B. É que eu não tá rachando. Deixa eu ver. Uma, duas. Acho que só duas. Por que Aqui. são duas? Quantos verbos eu tenho aí? 3. Se eu tenho três verbos, quais são Ah, elas? não. Eu me esqueci ali do foro. Quais são? Por que eu tenho três orações? Porque tem três verbos. Quais são eles? Reclamavam. Reclamavam de novo e foram. Foram. Pronto, exatamente isso. Então vamos lá. Ó. Elas reclamavam que reclamavam até que finalmente foram atendidas. É uma conjunção. Até aqui ela está com a função de conjunção. Conjunção alternativa, simplesinha. Liga duas orações coordenadas e a segunda oração é uma alternativa. Uma outra roupa servia-lhe perfeitamente. Ou substantiva. Aqui, quando a gente falar dessa conjunção subordinativa substantiva, é como se ela exercesse a função de sujeito dentro da oração. Olhem aqui, ó. Subjetiva, objetiva direta. Aqui tem uma vírgula. Peraí. Subjetiva. Aqui tem uma vírgula. Objetiva direta. Isso. Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Parece que vai chover. Parece o quê? Que vai chover. Prestem atenção na colocação que a gente faz sobre olhar para a oração e determinar se ela tem um sujeito. Nessa oração aqui, ó, parece que vai chover. Eu tenho um sujeito? Não. Por que não?
É tão difícil quando eu te pergunto por que não. Não sei o que que é isso. Parece que a gente Porque trava, não é sei. coisa de um fato natural. Não, não sei. Tá falando da... E não, continua, você está correta. Diga de novo. Dá pra lembrar o que eu disse. Acabou de dizer, tá pior do que eu, creio não. Se for que eu tô pensando que é, porque Ou tá se referindo a um tipo um acontecimento natural. exatamente. Quando eu tenho uma oração onde eu tenho essa realização de ação de fenômeno natural, eu não tenho um sujeito. Então, se eu coloco esse quezinho, ele dá uma ideia de sujeito da oração. Parece que vai chover, certo? Certo. Certo. Joinha. E aqui, tá correto o seu raciocínio, Rayan. Como conjunção, ela tem várias funções aqui, ó. Subordinativa de causa, né? Ele nunca me visita. Por quê? Esse quezinho aqui tem a mesma função do porquê, ó. Porque o trabalho me impede de viajar por muito tempo. Ou consecutiva. Consecutiva é de consequência, de causa. É de consequência. Ele ficou tão enciumado que mandou desligar o telefone. Ele ficou tão enciumado que mandou desligar o telefone. É uma consequência. Consecutiva, quando vocês estiverem sem conseguir lembrar essa consequência, a ideia, essa consecutiva é a mesma ideia de consequência. Conjunção, subordinação. Agora aqui, voltou. Peraí, deixa eu passar aqui. Ó. A partir da letra D, eu já não tenho coordenada, eu tenho subordinativa. Por que subordinativa? Qual é a diferença entre coordenada e subordinada? Porque a oração coordenada liga duas orações coordenadas e a conjunção subordinativa liga com a oração principal subordinativa, subordinada substantiva. É ali. Foi no rumo aí, foi no rumo, raciocínio. Pensem o seguinte: se na coordenada eu tenho orações independentes, coordenada. Subordinada diz o quê? Significa o quê? Que elas precisam uma da outra. Uma se subordina à outra. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho uma oração que o seu complemento vem na segunda oração. Subordinar é que a segunda oração, ela depende sintaticamente da primeira oração, ela é subordinada à primeira oração. Se eu coloco só uma oração que não tem sentido completo, ela vai precisar de um complemento. Esse complemento que vem em forma de oração vai ser a oração subordinada. Então, enquanto eu tenho coordenadas que são independentes no seu sentido, na subordinada elas são totalmente dependentes. A segunda oração depende da primeira. Certo? É a partir daqui, ó. Mas tudo é conjunção, função de conjunção. Aí depois eu tenho aqui, ó, concessiva, relevante, por mais relevante que seja esta informação, não me interessa. Tenho uma ideia de alternância também. Ela é importante para uma, mas não é importante para outra. Quando eu falo de concessão, eu digo assim, ó, você pode sair, por exemplo, mas só se você arrumar o seu quarto. Quarto não, guarda-roupa, que é onde a gente esconde as tralhas, quando tem, né? Guarda-roupa, cômoda, porque às vezes a gente não tem guarda-roupa, mas tem lugar para guardar as coisas da gente, pelo menos para rebolar tudo lá dentro. Então, se eu disser assim, ó, você pode sair, se é uma concessão, eu vou abrir uma exceçãozinha assim. Se você arrumar o seu guarda-roupa, seu armário, tudo aquilo que você acumula. Então, essa é a concessão. E a comparativa, eu nem preciso dizer a vocês que é uma comparação. Ó, viajar de avião é mais prazeroso do que viajar
de carro. Se eu colocar assim, ó, viajar de avião, eu tenho uma oração coordenada? Ela tem o sentido completo sozinha? Não. Olha quando eu digo assim, ó, viajar de avião é mais prazeroso. Aí eu venho com uma oração, que é a subordinada, para trazer uma informação e completar o sentido da primeira, do que viajar de carro. Nesse caso, eu tenho uma relação de comparação entre a viagem de avião e a viagem de carro. Certo? Certo. Beleza. E por último, final. Quando aparece esse finalzinho aqui, ó, é finalidade, tá? A ideia é de finalidade. Vamos torcer que a economia melhore. Qual é a ideia? Vamos torcer para que, com a finalidade de, vamos torcer para que a economia melhore. Vamos torcer com a finalidade de que a economia melhore. Aqui a gente estudou todas as possibilidades do uso do que como conjunção. Olha aí, ó, a quantidade de informações que a gente vai ter. Tia, como é que eu faço essa análise de uma forma mais tranquila? O sentido. Porque você vai olhar para o que vai ter várias funções, mas o que é mais importante é você entender o que a oração quer te dizer. Qual é o valor semântico dessa oração, para que depois eu faça a análise do pronome. Aliás, do que? Porque ele também tem a função de pronome relativo. Aí eu estou pensando nele aqui como pronome e acabei falando. Vocês vão olhar o sentido dessa oração, o que ela quer transmitir na sua função semântica, que a gente falou de morfológico, sintático e semântico. É assim que a gente faz a análise da gramática, né? Ela é dividida por essas partes. Aí lá no final tem um apêndice. Mas quando a gente pensa em estudos, os tipos de estudos, se ele é morfológico, se ele é sintático ou se ele é semântico, cada um vai olhar para uma área diferente. Quando eu falo de semântica, eu estou falando do sentido. O que essa oração quer passar para você? Depois eu vou ver a parte morfológica e depois eu vou ver a parte sintática. Certo? Certo, tia. Maíla, Rayane, Certo. Rian. Todos os meus alunos com a letra Y estão aqui hoje. Como pronome relativo. Inicia a oração subordinada, né? Uma oração que depende da outra. Adjetiva. Por que adjetiva? Porque ela vai trazer uma característica. Ela vai dar uma qualificação. Olha aqui, ó. Inicia a oração subordinada adjetiva e possui a mesma função do termo a que se refere. Olha aqui, ó. Gosto de pessoas. Olha o quezinho aqui onde ele está, ó. Gosto de pessoas que tenham bom humor. Bom humor não é um adjetivo, não é uma característica? Sim. Aqui, ó, se relacionando a quem? A pessoas. Esse termo aqui, ó, a mesma função do termo a que se refere, esse que se refere a quem? A pessoas. E ele está se referindo a pessoas e trazendo uma qualificação em relação ao seu referente. Por isso que ele é chamado de pronome relativo. E aqui está trazendo para a gente a informação de uma oração subordinada adjetiva. Tudo bem? Sim. Ótimo, tia. Pronome interrogativo. Simples. Sim ou não? O que é o interrogativo? Aquele que faz uma pergunta. Uma pergunta, um questionamento. Olha aqui, ó. Queremos entender o quê? Ó, o quezinho aqui, ó. Queremos entender o que você quis dizer realmente, o que você quis realmente dizer naquele momento. Queremos entender o que você quis realmente dizer naquele momento. Ó, pronome interrogativo, ele vai aparecer dentro de um questionamento, de uma interrogação. Tudo bem? Tudo ótimo.
Deixa eu só perguntar aqui uma coisa para vocês antes que eu esqueça. O sistema parece que foi atualizado e algumas notas sumiram. É o caso da de vocês? Eu vou olhar aqui agora. Você Eu olha... acho que no meu não é, não. Tá. Vocês olhem e me mandem uma mensagem, porque os meninos do Fundamental 1 estão tudo me deixando doidinha. É justamente os que estavam tudo ok. E agora apareceu faltando a última nota. Eu quero saber o de vocês também, como é que tá. Tia, a minha nota tá lá. Só um minutinho, gente. Peraí, que eu vou fazer... Fui ver agora e tá lá a minha também. Pronto. Eu acho que eu... Quando eu fui tomar uma aguinha que eu tomo de manhã, ela enganchou um pedacinho aqui e ela tá agora me deixando agoniada. Aí de vez em quando me dá vontade de tossir. Ela fica arranhando aqui a minha garganta. Vou tentar falar um pouquinho mais baixo. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, tia, sem problema. Ah, pronto. Porque acho que tá forçando e tá ardendo a minha garganta. Aqui, ó. Pronome indefinido. Aparecem unidades exclamativas com a função de adjunto adnominal. Adjunto adnominal é tudo aquilo que vem junto ao nome. Como o nome está dizendo, né? Adjunto adnominal. Esse que vai estar próximo a nomes. Olhem aqui, ó. Notícia maravilhosa. Notícia é substantivo. Maravilhosa pode ser como um adjetivo. Esse quezinho aqui, ó, que notícia maravilhosa você acaba de me dar. A função de adjunto adnominal é acompanhar esses nomes, ó. Então, nesse caso aqui, eu tenho um pronome indefinido. Qual é a notícia? Você sabe qual é a notícia? Ele diz qual é a notícia? Não sabemos. Pronto. Aqui, ó, aparecem unidades exclamativas, ó, exclamativas, olha aqui, ó. Exclamação, ênfase, com a função de adjunto adnominal, de acompanhar nomes. Aqui é quando o que tem a função de pronome indefinido. Eu começo falando baixinho, depois eu vou aumentando. É só o costume mesmo de falar gritando. Até para contar um segredo é esse tom aqui. Por isso que eu não guardo assim, porque eu penso que estou falando baixo e estou falando alto. Substantivo. Olha aqui, ó. Substantivo. Aparece escrito com acento circunflexo. E esse daqui, meus amores, atenção. E possui a função de núcleo de adjunto adnominal de um dos termos. Tia, é só o acento circunflexo que vai determinar a função dele como substantivo? Se eu olho para cá e ele está acentuado. Olho para cá e tem o quê? Antes dele, um artigo. Toda vez que eu encontro um artigo antes de uma palavra, quer dizer que essa expressão se tornou substantivada. Que esse umzinho aqui, que é um artigo indefinido, traz a essa palavra a função de substantivo. Núcleo de adjunto adnominal quer dizer que ele é a parte mais importante, sendo o núcleo do adjunto. Adjunto, como eu acabei de dizer a vocês, é quando eu tenho uma palavra que vai acompanhar outros nomes. Cadê, tia? Olha aqui, ó. Picasso.
essa pintura tem um quê de Picasso. A relação dela, ó, é com um nome, um substantivo próprio. Certo? Certo. Pronto. Já Certo. apagar aqui. Rayane, minha flor, tudo bem? E aqui, ó, advérbio, para a gente poder terminar. Deixa eu ver aqui quantas são. Pronto, tá faltando só 2. Advérbio. Qual é a função de advérbio? Pense em advérbio. Aquele que expressa tipo lugar, tempo, modo, E estado. circunstância, perfeito. Isso. O advérbio, nesse caso o quezinho aqui, ó, tem a função de adjunto adverbial, que está diretamente ligada a advérbios e locuções adverbiais, em demonstrar circunstâncias dos acontecimentos. Então, nesse caso aqui, ele está relacionado à intensidade. Possui a função de adjunto adverbial de intensidade e é utilizado para intensificar um adjetivo ou um advérbio. Olha aqui, ó. Que inocente fui em acreditar em suas juras de amor. Qual é o termo que ele está se relacionando aqui, ó? Inocente. Inocente é o quê? É um adjetivo, é um verbo, é um advérbio? É adjetivo. Adjetivo. Olha aqui, ó. Que inocente fui em acreditar em suas juras de amor. Esse quezinho aqui, como advérbio, ele está intensificando, ó, esse adjetivo. Tudo bem? Procurem sempre a palavrinha que está ali do lado para poder definir para vocês a morfologia. Depois a gente vê a função sintática. Preposição, como a gente já falou aqui, ó, preposição, assim como as conjunções, são elementos de coesão. Preposição, na linguagem coloquial, pode ser equivalente à preposição de. Ó, de, isso aqui devia estar vermelho, peraí. Cadê? De. Vermelho. Esse aqui também. Pronto. Tá aqui, ó. Preposição, na linguagem coloquial, da forma que a gente fala no dia a dia, sem pensar, a gente só raciocina e fala, sem se importar muito com a gramática. Tem aqui, ó, na linguagem coloquial pode ser equivalente à preposição de. E também pode ter valor das preposições acidentais. Quando é que eu tenho as acidentais e as essenciais? As essenciais, elas só são preposições sempre. As acidentais, a formação entre aglutinação e contração, elas acabam juntando partes que também vão acabar sendo preposições. Aqui eu tenho salvo, exceto. Meu Deus, a aula já está acabando. Mentira. Jesus Cristo, né? Pelo amor de Deus. Salvo, exceto, senão. E é porque, assim, eu vou falando aqui horrores, mas aí quando eu olho já vai acabar. Salvo, exceto e senão. Olha o exemplo que eu tenho aqui, ó. Temos que estudar para as provas. Na forma coloquial, temos de estudar. Temos que comprar roupas novas. Temos de comprar roupas novas. Eu substituindo esse que pelo de, ele se torna uma preposição. Compareceu à reunião sem outras justificativas que as apresentadas anteriormente, né? No caso de fazer a mudança pelas preposições acidentais, salvo, exceto e senão. Compareceu à reunião sem outras justificativas que as apresentadas anteriormente, com a função do senão. Compareceu à reunião sem outras justificativas, senão as apresentadas anteriormente. E aí a gente vem só como interjeição, rapidinho. Espera aí. Que é as nossas últimas. Interjeição simples.
para manifestar espanto, perplexidade, admiração, surpresa, expressão típicas de frases construídas com o uso de interjeições. Ó, que tal medida é absurda. Foi essa a reação que eu tive quando eu fiquei sabendo que a gente não teria aula na próxima semana. Que aí seria só prova e a gente teria que encerrar hoje. Foi justamente isso aí que eu pensei. Meu Deus, que absurdo, como é que eu vou fazer? Mas vai dar certo. Ainda bem que o conteúdo já foi dado, os dois assuntos que eu queria dar para vocês, só para a gente poder fechar. Então, esse que, ó, já dá para perceber que eu estou no meio de uma exclamação, ou de espanto, ou de perplexidade, admiração, surpresa, expressão, típicas de frases construídas com o uso de interjeições. E aí eu venho com a exclamaçãozinha aqui, ó. Cadê? Canetinha, tá aqui, ó. A exclamaçãozinha para mostrar que eu tenho uma interjeição. Olha aqui ela junto, ó. E por último, partícula de realce, repetição, ó. Não possui função sintática e é utilizada apenas para dar um realce. Realce é levantada, assim, é a repetiçãozinha. Portanto, pode ser retirada do enunciado sem que haja prejuízo para a compreensão dele. Que saudades que eu tenho dos nossos momentos juntos. Se eu tirar o segundo, ó, que saudades eu tenho dos nossos momentos juntos. Faz diferença? Não. Não faz diferença. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, cadê minha canetinha? Que eu não tenho função sintática para ele. E que eu posso ser retirada e não tirar, que eu posso retirar essa expressão de dentro da oração, que ela não vai fazer falta. Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu ver aqui rapidinho, crase. Espera aí. Tá aqui, ó. Crase. E eu vou diretamente para alguns pontos que vocês precisam lembrar. Bem aqui, eu nunca mudei isso. Vermelho. Primeiro, crase é a fusão, é a mistura. De quê? De duas vogais iguais. De duas vogais iguais. Que vogal é essa? Letra A. A letra A, como preposição, se ela precisasse juntar a um artigo, a. E aí a gente lembra da primeira regra. Esse azinho, ele vai indicar que eu tenho uma palavra feminina, porque o artigo a não vai acompanhar a palavra masculina. Então, eu já sei que diante de palavras masculinas, eu não escrevo o a com um acento indicador de crase. Correto? Correto. Assim como, se eu tenho uma preposição, o azinho, né? Um verbo que é regido pela preposição a. E logo em seguida eu tenho o pronome como aquele, aquela ou aquilo. Eu vou ter um azinho com crase, porque vai ter a fusão da preposição que o verbo está pedindo, o azinho, e vai juntar com esse azinho que tem nos pronomes a, aquele, aquilo e aquela. E uma das regras de não se usar o acrase é diante de pronomes em geral. Mas aquele, aquilo e aquela são pronomes. Dentro dessas situações, como eles são iniciados por a, eu vou precisar usar a crase, porque se o verbo pedir preposição. Certo? Certo. Pronto. Então, aqui a gente já vem com algumas informações. Ó. Na língua portuguesa, a crase indica a contração de duas vogais idênticas, a fusão da preposição a com o artigo feminino a, e com o início dos pronomes, o azinho de aquele, aquilo e aquela. Sempre que houver a fusão desses elementos, o fenômeno será indicado através da presença do acento grave, também chamado de acento indicador de crase. E aqui, para usar corretamente, ele vai mostrar os casos onde nunca ocorre, onde ocorre e quais são aqueles que são optativos, né, facultativos, que eu posso ou não usar. Então, ó, eu vou passar rapidinho, senão não dá tempo a gente falar. Antes de palavra masculina, porque ela não pede um artigo feminino a. Antes de verbo, tá lá o verbo, principalmente na sua forma no infinitivo, né? Ó, ajudar, comer, olhar. Eu já sei que é verbo, aí eu não vou utilizar a crase. Antes disso, ó,
O suspeito está disposto a ajudar. Não usa. Antes de pronome geral, eu acabei de falar, a não ser que seja na frente de pronomes como aquele, aquilo e aquela. Se o verbo pedir preposição também, aí eu não, tenho que usar a crase. Ou na parte optativa, quando ele falar de pronomes possessivos femininos. Você vem à minha casa? Porque o verbo ir, quem vai a algum lugar. Minha casa é um pronome possessivo feminino. É facultativo. Se você colocar ou não colocar, vai estar correto do mesmo jeito. Certo? Certo. Antes de nome de cidade. Mas aí a gente vai lembrar, ó. Qual é a musiquinha? Ah, não, a musiquinha. A musiquinha é importante. Meu Deus. A musiquinha sempre vai ser importante. Pode parecer bobagem, mas não é. Bobagem não, tio. Ó, Imagina a gente na hora do Enem cantando essa musiquinha pra nós mesmo. mentalmente, tá? Porque senão o coleguinha do lado escuta e você vai estar ajudando o concorrente. Quem vai à volta da crase A? Vou à Bahia, volto da Bahia. Então, vou à Bahia tem crase, porque eu estou voltando da Bahia. Vou a, volto de, crase para quê? Vou a Teresina, volto de Teresina. Vou a Teresina, não tem crase. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Certo? Certo. Você não vai a Natal? Aí eu pergunto, você vai voltar de Natal? De Natal? Não tem crase. Entendidos? Entendi. Check. Vai dar certo. Expressões repetidas. Olha aqui, ó. Cara a cara, frente a frente, minuto a minuto, dia a dia, passo a passo. Não tem. Não tem. Importante. Tem uma questão que vai falar bem desse negocinho aqui, ó. O a antes de palavras flexionadas no plural. Acabei de lembrar da elaboração da prova, acho que tem uma questão disso. Os dados coletados não se referem a populações indígenas. Populações indígenas está flexionado no plural. Então, esse azinho antes dele não é usado uma crase. Encontro marcado, ó, depois de preposições como para, perante, com e contra. O encontro foi marcado para as 18, a manifestação é contra a corrupção. E aqui, ó, só os que ocorrem diante de locuções adverbiais femininas, locuções prepositivas, então vocês guardem essas informações aqui, ó. Locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, lugar e modo, prepositivas e as conjuntivas, só esses duas aqui, ó, a medida e a proporção. Meus amores, vai acabar. Obrigada. Um imenso prazer estar com vocês. Qualquer coisa, falem comigo lá no privado. Lembrando que eu resetei meu celular, então quem quiser falar comigo, gravar o número, por gentileza, falem novamente comigo, porque